Em 2013, eu era um cientista da computação que não conseguia sair da cama. Não era preguiça, não era fraqueza. Era uma depressão tão profunda que o mundo parecia ter perdido a cor. E eu, que passava os dias resolvendo problemas complexos de lógica e código, não conseguia resolver o problema mais simples, que era eu mesmo. Naquela época, eu não acreditava em espiritualidade, não acreditava em energia, não acreditava em nada que não pudesse ser medido, calculado ou provado. Foi exatamente nesse estado, sem fé, sem esperança, sem saída racional, que o universo me deu a primeira aula sobre lei da atração. Não foi uma aula bonita, foi uma aula brutal. Hoje, mais de 10 anos depois, entendo que aquela depressão não foi o fim de nada, foi o recomeço de tudo. Como que um bacharel em ciência da computação começa a estudar espiritualidade? Com desconfiança, com ceticismo, testando cada coisa como se fosse um experimento. E o primeiro experimento foi sobre lei da atração. Li tudo, apliquei tudo. Quadro de visão, afirmações, visualização, gratidão. Eu documentei os resultados como um cientista documentaria um experimento. O que eu descobri me surpreendeu. Não porque não funcionou, mas porque funcionou de um jeito completamente diferente do que os livros diziam. A lei da atração não era uma fórmula de pensamentos positivos. Era uma lei de frequência. Uma lei que respondia não ao que eu pensava, mas ao que eu carregava no campo, no corpo, na história que minha alma tinha vivido muito antes daquela depressão. E aqui começa uma parte que nenhum livro de autoajuda vai te contar. Imagina que você é um rádio extremamente sofisticado, com a tecnologia mais avançada do universo. Mas esse rádio tem uma frequência que ele emite 24 horas por dia, enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você repete as suas afirmações em frente ao espelho. E essa frequência não é determinada pelo que você pensa conscientemente. Ela é determinada pelo que você acredita no mais profundo de si, nas memórias que o seu campo guarda, pelas instruções instaladas antes dos 7 anos, pelos contratos que sua alma firmou antes mesmo de encarnar. Eu sei disso porque eu sinto. Quando estou numa sessão com alguém, eu percebo a frequência que essa pessoa está emitindo, antes mesmo dela abrir a boca. Eu vejo o campo, sinto o que está preso, ouço o que as camadas mais profundas estão dizendo e, invariavelmente, o que a pessoa quer atrair e o que o campo está emitindo são coisas completamente diferentes. A lei da atração não falha. Ela responde à frequência com precisão matemática. O problema nunca foi a lei. O problema é que a maioria das pessoas não sabe qual frequência está emitindo de verdade. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo naquela depressão e o que a lei da atração tinha a ver com ela. Durante anos, antes de adoecer, eu tinha construído uma vida certa, carreira sólida, decisões racionais, eficiência, controle, mas havia algo que o código não conseguia calcular. Eu estava emitindo uma frequência de desconexão profunda do meu corpo, das minhas emoções, da minha alma. Eu tinha me tornado uma máquina muito competente e completamente vazia por dentro. E a lei da atração, com a sua precisão implacável, estava me entregando exatamente o que eu emitia: isolamento, vazio, colapso. A depressão não foi uma punição, foi o meu campo dizendo: para, olha para dentro. O que você está sendo não é o que você veio ser. Quando comecei a estudar espiritualidade, primeiro com desconfiança, depois com fascínio, algo começou a se mover. Não porque eu aprendi técnicas novas, mas porque eu comecei a me tornar uma pessoa diferente no campo. Comecei a processar o que estava preso, a dissolver o que tinha endurecido, a ouvir o que eu tinha silenciado. E foi nesse processo que eu descobri que eu sou médium, que ouço espíritos, que vejo o campo, que sinto o que as pessoas carregam antes de elas falarem. Não escolhi esses dons, eles emergiram quando eu parei de fugir de mim mesmo. Hoje, mais de 10 anos depois, e milhares de atendimentos depois,
Cada pessoa que chega até mim me lembra de onde eu vim. E eu uso tudo que eu aprendi. A ciência da computação, o Theta Healing, o Pranic Healing, a mesa alquímica, a terapia quântica, a alquimia e tudo que o campo me revela em tempo real para ajudar essa pessoa a ver a frequência que está emitindo e a começar a mudar. Se algo na minha história ressoa com a sua, se você também sente que está emitindo uma frequência que não quer emitir, mas não consegue identificar o que, é exatamente esse trabalho que eu faço nas sessões de terapia quântica. Entro no seu campo, vejo o que está preso e trabalho com você na raiz, não no sintoma. O link para agendar está na descrição. Mas continua, o que vem agora é o coração de tudo. Consciência não é saber sobre lei da atração. Consciência é ser capaz de observar a própria frequência em tempo real. Tem uma imagem que eu uso muito: o peixe dentro da água. O peixe não sabe que está na água. A água é simplesmente o mundo, invisível, inquestionada, absoluta. A maioria das pessoas vive dentro da sua frequência exatamente assim. Ela não é uma crença, ela é a realidade. Quando você expande a consciência, e isso é um processo, não um evento, você começa a ver a água, a observar os padrões, a perceber as reações automáticas, os pensamentos que surgem sem você convocar. E nessa observação, algo extraordinário acontece. Você começa a ter escolha. Não a escolha de fingir uma frequência diferente. Não a escolha de performar positividade enquanto o campo emite medo, mas a escolha real de genuinamente se tornar uma pessoa diferente no campo. E quando isso acontece, a lei da atração não precisa de fórmulas. Ela simplesmente responde, como a gravidade responde à massa, com precisão, com consistência, sem negociação. Me conta nos comentários o que você está tentando atrair que não consegue. Escreve aqui sem julgamento. Então, como você começa a mudar a frequência de verdade? Não com mais técnicas, mas sim com mais honestidade. Pega um papel agora. Sério, faz isso comigo. Escreve o que você quer atrair. Então, escreve com total honestidade. No fundo, eu acredito que isso é possível para mim, que eu mereço, que vai durar. Se a resposta hesitar, ali está o gap. Ali está a diferença entre o que você pede e o que você emite. Durante uma semana, toda vez que você reagir automaticamente a uma situação, para só por um segundo e se pergunta que crença gerou essa reação. Não para se julgar, mas sim para ver. Porque o que não é visto não pode ser mudado. E o que é visto começa a perder o controle sobre você. Esse é o passo que a maioria pula. Crenças instaladas na infância, contratos de alma, memórias de outras vidas. Não estão só na mente, estão no corpo, estão no campo energético. E elas não se dissolvem com pensamentos positivos. Elas precisam ser acessadas no nível em que foram instaladas, com as ferramentas certas e com alguém que consegue ver e sentir o campo enquanto trabalha. Isso é o que eu faço há mais de 10 anos. E cada sessão me confirma. A lei da atração sempre funcionou. O que estava bloqueado nunca foi a lei, era o campo. Se você tentou os 2 primeiros passos e sente que tem algo mais profundo no seu campo que não cede sozinho, é aí que posso te ajudar. Nas sessões de terapia quântica, entro no seu campo com todos os meus sentidos ativos. Vejo o que está bloqueado, ouço o que precisa ser dito e trabalho na raiz com você. O link está na descrição. Sem pressa. Quando você sentir que é a hora, eu estarei aqui. Sabe o que acontece com uma pessoa que finalmente para de pedir ao universo e começa a ser o que quer atrair? Eu vejo isso nas minhas sessões. A mudança não é barulhenta, é silenciosa, gradual, como a maré que sobe. Você não vê cada centímetro, mas, de repente, percebe que a praia ficou para trás. As coincidências ficam mais frequentes, as oportunidades aparecem de lugares inesperados, relacionamentos que drenavam começam a se dissolver naturalmente, e pessoas que vibram no que essa pessoa está se tornando começam a aparecer, como se o universo tivesse redistribuído a lista de contatos. A lei da atração funciona. Sempre funcionou. Eu sei disso
não só porque eu estudo, mas porque eu vejo acontecer, sessão após sessão, pessoa após pessoa, campo após campo. A questão nunca foi se a lei existisse. A questão é qual frequência você está utilizando para ativá-la. Me conta nos comentários, qual foi o momento desse vídeo que mais tocou em você? Qual frase ficou? Leio cada comentário e, às vezes, quando eu estou lendo, algo do campo me mostra uma mensagem específica para quem escreveu. Não é coincidência, é exatamente como funciona. Se você chegou até aqui, até esse momento final, eu já sinto que não foi por acaso. A lei da atração trouxe você até esse vídeo porque algo no seu campo estava pronto para ouvir o que foi dito aqui. E se você sente que está pronto para ir além das palavras, para trabalhar no nível do campo, com alguém que vê, sente e ouve o que está preso, eu te convido para uma sessão de terapia quântica comigo. Cada sessão é única, porque cada campo é único. E porque eu trago para dentro da sessão tudo o que sou. A formação técnica, anos de prática e os dons que emergiram quando eu parei de fugir de mim mesmo. O link está na descrição. Tenho certeza de que se você clicar, já era para acontecer. Se esse vídeo mudou algo na forma como você entende a lei da atração, compartilha. Alguém na sua lista está emitindo uma frequência que precisa mudar. E esse vídeo pode ser o primeiro passo. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Tem muito mais por vir.